Boa tarde a todos. Eu me chamo Maria Alice e estou aqui para apresentar a socialização da disciplina de Experiência Profissional, Carreira e Sucesso na Uniaselv no primeiro semestre de 2023. Socialização, Experiência Profissional, Carreira e Sucesso. Nome da tutora, Priscila Cíntia Bezerra da Silva. Nome do acadêmico, Maria Alice Cabral de Souza Lima Rodrigues. Aqui podemos ver o mapa conceitual da profissão de tradução, onde a partir de agora vamos nos aprofundar em apenas um eixo, que é a tradução literária. A tradução de obras literárias é o gênero de tradução mais antigo que existe e talvez o mais repetido ao longo da história. Praticamente toda a cultura produziu centenas e milhares de obras literárias em seu idioma, que, quando relevantes, foram traduzidas para diversas línguas. Desde antes de inventarem a prensa, no século XV, as obras literárias já eram traduzidas manualmente e suas traduções já eram muito popularizadas. Esse prestígio não mudou até hoje, e essas obras são os produtos mais traduzidos nesse ramo. E mesmo sendo um ofício mais antigo que muitos métodos de tradução modernos, a tradução literária continua como um dos mais importantes e constantes no mundo. Para quem vê de fora, parece que traduzir obras literárias é fácil, ou pelo menos algo tão rotineiro para os tradutores que esse modo não oferece nenhum tipo de desafio. Mas esse tipo de perspectiva não poderia estar mais errada. A tradução literária está entre as mais difíceis e trabalhosas para qualquer tradutor ou equipe de tradução, pois a tradução literária envolve lidar com uma obra de arte, lidar com um texto linguisticamente difícil, entender o autor, fazer uma transposição intelectual do espírito do texto original e ter alguns cuidados específicos. A primeira diferença da tradução literária é que quase sempre esta é também uma obra de arte. Um grande romance, clássico da ficção ou até mesmo um poema épico, todos eles, mais do que textos importantes, são peças, obras de arte para a humanidade e devem ser tratadas como tal. Quando o tradutor se dispõe a trabalhar com essas obras, ele precisa entender que lida com arte e tratá-las como tal. Traduzir uma obra de arte é dificílimo. A mera tradução de algumas obras literárias é linguisticamente difícil. Mas, além disso, cada palavra que um autor escolhe tem um peso. Tem em vista evocar a sensação do leitor. Muitas vezes, o tamanho do parágrafo também tenta chamar alguma sensação, e tudo ali naquele texto foi pensado muito bem para passar o sentimento que o autor queria que o leitor sentisse. Ou seja, para traduzir uma obra literária, o tradutor deve, antes de tudo, entender o autor. Busca se colocar no lugar do autor, imaginar o que estava passando ou pensando ao tomar algumas decisões e, assim, deixar transpor para a sua língua exatamente o que está não só dito, mas subentendido na linguagem original. Esse trabalho é minucioso, exige não só o manejo e a tradução adequada, mas a transposição intelectual do espírito do texto original para a tradução que foi feita. E aqui começam a entrar em questão os cuidados que não se fazem necessários em outros métodos de tradução. Se em uma obra literária há personagens, há preocupação com a entonação que determinado personagem está falando, o que está sendo dito, com qual intenção e outros aspectos importantes que fazem total diferença em uma tradução literária. E, por fim, há algumas traduções de obras literárias que exigem cuidados ainda mais específicos, como os poemas. Poemas talvez sejam as traduções literárias mais difíceis que alguém poderia fazer. Além da dificuldade de lidar com todas as figuras de linguagem, há ainda o problema da rima e, por fim, da métrica, assim como todas as sílabas dos versos são contadas. Traduzir obras literárias é algo tão difícil quanto escrevê-las, e certamente o próprio ofício é uma forma de realizar uma nova arte. A partir de agora, chegamos a um impasse. Como a inteligência artificial está cada vez mais presente na nossa vida, qual será o futuro da tradução? Nesse momento, temos um embate: máquina versus homem. Helena de Medeiros Caselli, cientista da computação, disse em uma entrevista: o humano deve corrigir os erros do automático. Se a tradução automática hoje consegue acertar em 90% dos casos, para o humano restou corrigir apenas 10%. É diferente de você partir do zero. Porém, ela acrescentou:
O que os colegas fazem não é simplesmente uma tradução, é uma obra de arte. Esse tipo de tradução ainda está muito longe de ser feito de maneira automática, da maneira que eles, os tradutores, fazem. Se é que um dia será feito. O desempenho dos tradutores automáticos deu um salto nos últimos anos. A inteligência artificial é baseada nos exemplos que ela tem para aprender, mas ela não tem a capacidade de generalização. O senso comum é difícil de se colocar numa máquina. Esse tipo de informação de mundo, ela teria que aprender de outra maneira, ou isso teria que ser um conhecimento mapeado para que ela entendesse. Falta esse pulo para que a máquina faça as coisas tão bem quanto nós, concluiu a cientista da computação. Dessa forma, a expectativa de vida desse nicho da profissão de tradutor está segura pelos próximos anos, contando com excelentes profissionais e artistas, trabalhando em conjunto com as máquinas e com a inteligência artificial.